Boa noite, a paz de Deus com todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Aconselhamento Cristão Silvana Machado, CCB, Naturoterapeuta. Hoje, caros irmãos, amigos, irmãs, eu vou contar um testemunho onde Deus preparou de estar indo e conhecendo o país do Suriname e juntamente com a Guiana Francesa. Então eu quero agradecer porque isso foi uma coisa que nunca subiu na minha mente nem desceu no meu coração, embora que alguns irmãos já tivessem pregado para mim, que viu o passaporte, que o Senhor ia fazer uma obra e ia me levar para outros lugares, para outras fronteiras, mas a gente acredita, mas fica esperando, a oportunidade e o tempo certo, porque tudo tem o tempo de Deus fazer a obra na nossa vida. Então, para não alongar muito, porque se eu for contar tudo é muita coisa, Mas eu agradeço a Deus, porque eu fui numa igreja, uma salinha de oração muito pequena, chamada Sussuí ali, distrito de Palmital, interior de São Paulo. Deus tomou o servo de Deus. Na época, eu estava sentada entre os irmãos, de repente Deus tomou ele, me apontou e disse: Irmã Silvana, 2006 você está presa, 2007 você vai voar. E eu senti muito a presença de Deus. Eu senti aquela palavra muito forte mesmo, porque foi chamado o meu nome, foi direcionado a mim aquela pregação. Mas só que no sentido da hora, eu achei que voar seria sim uma libertação, Presa por provas, tribulações, Porque são vários sentidos, que nós temos que interpretar as obras que Deus faz na nossa vida. E eu achei que fosse isso, mas jamais pensei que eu fosse voar e voar de verdade. E depois vem uma outra palavra de Gideão, onde ele falava: meu milheiro é o mais pobre em Manassés. Aí Deus tomou na época também, logo na outra semana, o outro irmão, que agora ele é ancião, o irmão Roberto, de Assis. Deus tomava ele e falava: você diz que o seu milheiro é o mais pobre em Manassés, mas o Senhor te diz: eu vou fazer uma obra na sua vida, eu vou te mandar para um lugar longe. Eu fui pegando aquelas palavras. Aí deu certo de eu ir para São Paulo, certo? Eu fui para São Paulo, na casa dos parentes do meu esposo, meu ex-marido, Nós chegamos lá. A serva de Deus, ela é missionária no país do Suriname, a irmã Nair. Ela é organista, ela é instrutora, E ela que é a missionária lá, que a missão dela é ensinar, os músicos e os organistas, enfim. E ela fez o convite, conversando ali. Ela falou: não, você vai levar o violão, o Senhor te emprestou o dom de evangelizar e não tem ninguém para evangelizar, e você vai junto conosco nessa viagem. Eram 14 pessoas, todas do ministério, músicos encarregados, irmãs jovens da piedade. E eu, nada, Como se diz, É só pela misericórdia de Deus, Que esses irmãos têm prazer de me levar, de me convidar, Mas é só pela misericórdia mesmo do Altíssimo. E aí eu falei para ela, olha, o convite é bom, é prazeroso, mas eu preciso saber se Deus quer que eu vá. Porque não adianta eu querer, tem que saber se Deus quer. Vamos buscar a palavra. E saímos e fomos buscar a palavra em Carapicuíba, na Vila do Jardim das Palmeiras, se não me engano, e aonde o irmão que atendia na época, que Deus o recolheu logo que eu o conheci, ele que construiu a igreja no Suriname.
Mas eu até então eu não sabia de nada, certo? Não conhecia ninguém. Fomos lá para essa igreja. Chegando lá, na hora da palavra, Deus permitiu que um senhor levantasse, um irmão, e lesse 6 de Esther. E na exortação, Deus usava do irmão e falou assim: alguém entrou aqui e veio buscar uma confirmação para ver se é da vontade de Deus de você ir nessa missão. E o Senhor te diz: assim como Mardoqueu andou no cavalo branco da terra, o Senhor te diz: já está determinado, tu andarás no cavalo branco que voa. Vou te abençoar você na sua entrada, na sua permanência, na sua saída e vou fazer uma grande obra. Bom, estava confirmado, fomos para essa viagem. Gente, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de escada. Nossa, é só para Jesus na minha vida. E aí, enfim, né? O Senhor preparou todas as coisas. Quando chegou na escala em Brasília, quando eu coloquei os pés para entrar no avião, né? Foi a minha maior confirmação dessa viagem, além de todas as outras, mas essa foi especial. O comandante e as 2 aeromoças bateram continência para mim. Todas as pessoas ali ficaram olhando. Deus começou a me visitar, porque vocês sabem que para bater continência a pessoa tem que ter um grau a mais, né? E foi uma confirmação maravilhosa, que é um comandante que tem nessas fotos aí. Ele bateu continência com as 2 aeromoças e foi a minha maior confirmação que realmente o anjo do Senhor estava comigo. Glória a Deus, estava conosco nessa missão. E fomos para lá, né? Quando chegamos em Belém, que é uma foto que eu tô sentada, que eu tava olhando a máquina fotográfica, porque antigamente tinha celular assim, né, gente? Então eu tava olhando as fotos da máquina fotográfica, e que é uma foto que tem aí. Pegamos o voo para o Suriname, aí teve muita turbulência, chuva, porque a mata fechada, né? Trepidava muito o avião. E eu não sou uma expert, mas falo alguma coisa em inglês, né? Em italiano, porque eu sou italiana, né? É... Enfim, né, gente? A gente se vira, né? E graças a Deus o Senhor permitiu que chegássemos todos em paz. Chegamos lá, fomos para o alojamento, que é a igreja embaixo, que é uma igreja que era uma salinha de oração. Não sei se chegaram a fazer uma outra igreja na Princesa Estrate. E em cima o acampamento, ficamos lá. Depois fomos para Albinos, que é onde peguei esse barquinho junto com os irmãos e fomos para a Guiana Francesa. Lá Deus fez obras, foi anunciado a graça, né, o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas de uma casa que estavam lá, e dessas pessoas, se não me engano, que a gente não pode contar mais, né? Mas foi uma pessoa se converteu, pediu batismo. Depois também fomos para a Aldeia dos Índios, onde eu tiro foto com 2 índias. Fomos ali também o Senhor fez obras. E o Senhor também fez obras com uma menina que o pessoal, que foi o seu Pedro, que eu fui junto com o irmão Edward, sua esposa, fomos evangelizar o seu Pedro, que é um garimpeiro. E nesse alojamento onde eles estavam, várias mulheres também que trabalham na cozinha, no garimpo. Uma criança de 1 ano estava com a malária e o Senhor permitiu que dobrássemos os joelhos, e, e o Senhor ouviu a voz da minha oração, na minha pouca força. E quando foi no outro dia, Deus libertou a menina por completo, de 1 aninho, libertou da malária. Agradeço a Deus também que o Senhor me deu a revelação de um nome de uma moça chamada Lúcia. E essa moça, eu fiquei perguntando quem era, e um diário, e ninguém falava nada para mim. Quando foi no último dia, o irmão Edward, sua esposa, falou: não, existe sim uma mulher que chama Lúcia, eu vou levar você até ela, mas não falou nada do que acontecia. Enfim, cheguei até a casa de câmbio onde essa moça trabalhava, e o Senhor deu de falar com ela. Ela ficou atônita,
porque ela falou: como que Deus mostrou meu nome em um diário? Realmente eu tenho um diário. Mas conclusão, Irmandade, essa moça ela perseguiu o irmão Edward terrivelmente naquele lugar, certo? O Senhor deu de falar com ela também. Enfim, o Senhor fez uma grande obra. E quando nós estávamos voltando, nós se despedindo no aeroporto, o Senhor colocou palavras na minha boca para falar diretamente com o irmão Edward. E o Senhor colocou na minha boca assim: e nós estamos indo embora. Em abril, o irmão vai para a reunião no Brás. O irmão vai como cooperador e vai voltar como ancião. Eu agradeço a Deus nesse momento, porque nada sou na presença de Deus, sou a mais fraca das fracas. Mas o Senhor selou essa palavra no céu. O Senhor permitiu que ele foi levantado para ancião. Ele saindo da reunião, ele pediu que ele queria vir na minha casa, saiu de São Paulo, veio no interior, em Assis ali. Deus fez uma festa, uma grande festa conosco, ele já atendeu os cultos ali também naquela cidade. Irmandade, só foi glória, só foi bênção. Depois ele queria até que nós fôssemos morar lá, mas eu fui impedida de muita coisa na minha vida devido ao meu ex-marido, né? Mas enfim, eu agradeço a Deus que as almas que o Senhor permitiu de evangelizar todas se batizaram. Então, e continua a obra lá, né? Não fui mais lá, foi só essa vez, mas o Senhor fez uma grande obra com meu violãozinho nas costas, né? Onde o Senhor permitia de cantar os hinos, e voltei com as pontas do dedo tudo sangrando, tudo inchado, tudo cheio de bolha, mas valeu a pena. E também fomos fazer um culto, uma pessoa de uma outra igreja chamada Leão da tribo de Judá, viu aquela movimentação, os irmãos com aqueles instrumentos, né? Então foram até o irmão Edward e pediram para que se realizasse um culto na igreja deles. Nossa, a mulher pediu o véu também, foi coisa mais linda, gente. Sabe, nós fizemos um culto, né? Todos nós fomos, que foi ali em Albinos, né? E também teve um outro culto na casa de uma irmã testemunhada hindustana, que na verdade são os indianos, né? Também se converteu, né? Também pediu batismo. Então só foi assim uma glória. A irmã continua fazendo as missões lá, né? No Suriname, a irmã Naira, a irmã Wanda. E então foi uma obra assim muito bonita, né? Que Deus fez, confirmou, glória a Deus, aleluia, que Deus está na minha vida. Porque embora que muitos não acreditam nos dons de Deus, mas eles existem. E não é por capacidade nem merecimento. É por tão grande misericórdia que o Senhor tem para conosco, que o Senhor faz essas obras para mostrar que Ele existe na nossa vida. Então eu deixo aqui essa mensagem, deixo aqui esse testemunho, e que se tem alguém que, né, está com a esperança perdida, não perca suas esperanças, porque Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo, ele enxerga aquilo que ninguém enxerga. Ele ouve aquilo que ninguém ouve. Aleluia. E ele faz aquilo que ninguém faz. Ele faz transformação na nossa vida. Ele transforma a nossa vida da água para o vinho. Muitas das vezes passamos por processos, não entendemos, não sabemos, porque a dimensão é muito grande, mas faz parte da nossa vida. Todos nós, independente se somos servos de Deus ou não, todos nós passamos por processos, por testes. A diferença é que aquele que busca Deus, ele tem a segurança, aleluia, debaixo das asas da sombra do Onipotente,
que a proteção divina e a prudência, a veemência e a providência de Deus será tomada na hora certa. Então, que não desanime nenhum coração por causa de nenhum filisteu, por causa de nenhum gigante, porque o Senhor é aquele que nos dá as pedras certinhas para fazer o gigante cair da nossa vida. Aqui fica esse testemunho. Muito mais obras o Senhor tem feito, tem me mandado também ali para o Vale de Jequitinhonha, para a Bahia, ali em Porto Seguro, muitos outros lugares, e eu vou contando as obras e os milagres que Deus tem feito. São muitas obras, muitos milagres, não dá para contar assim, porque senão fica muito comprido, mas só para vocês terem uma ideia que o nosso Deus, ele não dorme, não tosqueneja, e não é privilégio de ninguém, não. Nem merecimento, é misericórdia de Deus. Ele escolhe e ele manda, ele recomenda e ele vai na frente, desbramando os caminhos, arrebentando as correntes e falando que ele é Deus na nossa vida. Graças eu dou por tudo, tá? Por esse testemunho. Espero todos vocês aqui, muito mais testemunhos eu tenho para contar, porque Deus é grande na nossa vida. Ele é maravilhoso e ele faz aparecer as coisas da onde não tem. Ele faz aparecer um milagre, ele faz aparecer um sorriso, ele faz aparecer a alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.